Olá! Onde a gente vai falar sobre como ter as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa. Parece perfeito, né, gente? É exatamente aonde a gente quer chegar, não é isso? Então, sobre o que a gente vai conversar aqui hoje? A gente vai passar por 6 passos que vocês conseguem visualizar uma jornada do ponto A para o ponto B. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é contextualizar isso daí, né? Qual é o nosso ponto A? Por que a gente precisa se preocupar ou por que a gente vai se interessar de falar sobre estrutura organizacional? Tem alguns passos que a gente precisa se aprofundar dentro do negócio da gente antes da gente começar a responder essa pergunta, né? E um deles, que pra mim é talvez o que mais me chama a atenção, de que praticamente em todos os nossos projetos a gente pede para que as empresas mandem para nós algumas informações para a gente entender um pouco, né, a respeito da empresa antes da gente começar qualquer tipo de trabalho. E uma das coisas que me chama muito a atenção é que a grande maioria não tem um organograma efetivo, né? Muita gente organiza lá. Eu já recebi organograma em mind map, pra vocês terem uma noção. Que então é mais ou menos assim, a pessoa está tentando estruturar, né, visualizar como que a empresa dela deveria ser estruturada. E aí você tem de tudo. Você tem atividade de financeiro no administrativo, você tem atividade de gestão no operacional, de operacional no nível gerencial. Então é aquela sopa, né, aquela bagunça. E a gente entende que é muito importante trazer para o nível de consciência, e a ideia aqui é expandir o nível de consciência dos nossos queridos, né, colegas e empreendedores e empresários para o seguinte: queridos, entendam o seguinte: se você não consegue organizar a sua empresa, partindo de você organizar a sua empresa e entender quais são as caixinhas que você tem que ter lá, quais são as pessoas que você precisa ter dentro dessas caixinhas, né? Organizar elas. E é porque você não entende o que elas deveriam estar fazendo. E isso é grave. E não é possível a gente conseguir planejar nada, não ter nenhum tipo de resultado, se a gente não consegue partir do princípio de entender o que as pessoas deveriam estar fazendo e quais deveriam ser as pessoas que a gente tem na nossa empresa. E aí, eu preciso passar por vocês esses 6 pontos. Não é nada complexo. Não é nada que vocês... Assim, a gente vai ter poucos eurecas, a gente vai ter insights de questões que você poderia estar fazendo no seu negócio ou que poderia ter sido pensado, mas a ideia não é a gente levantar aqui o que não foi feito, né? É a gente pôr as cartas em cima da mesa, planejar e agir para o futuro. Então vamos lá, gente, são 6 passos, não esquentem muito a cabeça com isso. Eu vou passar os 6 aqui primeiro, para vocês entenderem qual vai ser a nossa jornada, depois a gente vai fazer toda essa contextualização, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer, que a gente vai fazer, é estudar a fundo o negócio. Segunda coisa, é a gente entender quais são os processos, os principais e os auxiliares que cada área da sua empresa deveria executar. A gente vai precisar analisar as competências das pessoas, tanto as que a gente já tem, como as que a gente precisa contratar ainda, né? A gente vai ter que entender quais são as atribuições que essas pessoas precisam receber. E a partir disso vai surgir um spin-off aqui, que é de você entender quais as capacitações que você precisa fazer para sua equipe, né? Você vai precisar analisar como é que estão organizados os seus concorrentes mais relevantes, porque muito provavelmente eles têm algum insight, alguma ideia para te dar. E por último, você vai precisar pegar tudo isso que você entendeu e organizar o seu organograma, a sua estrutura organizacional. Eu não gosto de usar a palavra, nem vou gostar de usar a palavra organograma, porque fica parecendo que é a representação visual, que é aquelas caixinhas, e que aí você precisa se preocupar com qual ferramenta que você vai usar. Gente, isso é irrelevante, tá? Abra um Excel e vai pensando ali como é que você vai organizar essa estrutura, isso é o de menos, tá? Então, o que importa é a estrutura da sua organização. Estrutura organizacional. E aí você vai montar a sua. Por que eu estresso isso muito? Porque a sua depende muito do seu momento.
E a gente precisa evoluir isso. Essa organização, ela vai precisar evoluir a partir de que o seu momento vai mudar, né? A sua realidade vai mudar, seu posicionamento vai mudar, seu orçamento vai mudar, porque a gente sabe que ter pessoas depende muito de quanto você pode investir nisso. Ter ferramentas, né? Ter capacitação para essas pessoas também depende muito do seu orçamento. Então, a gente precisa ter essa consciência de que vai ser sempre customizado. E aí vamos lá entender então, qual que é o nosso ponto A, né? Da onde a gente quer sair. E por isso é que a gente está preocupado com estrutura organizacional, porque senão, gente, vamos combinar, hoje é quinta-feira, são quase 6h15 já, e todo mundo já devia estar de folga, né? Então, se a gente está pensando nisso, e aqui do nosso lado a gente resolveu falar sobre isso com vocês, porque a gente entende, sabe que isso é necessário. Então, vamos lá. Qual que é o nosso ponto A? O nosso ponto A, gente, é onde um empresário não sabe quais são as posições que as pessoas deveriam ocupar. Esse é o primeiro problema. Geralmente as equipes estão lá, existe um administrativo / financeiro, né? Que é tudo e não é nada, mais ou menos. E a gente não sabe o que essas pessoas deveriam estar fazendo. Né? Que essa é a maior reclamação, esse é o maior problema de todo mundo que procura qualquer tipo de consultoria, de ajuda em gestão, é não ter clareza do que as pessoas estão executando e o que elas deveriam estar executando. Né? Não sei qual das duas partes é pior. Entendo que talvez não saber o que elas deveriam estar executando, porque daí a gente não consegue nem fazer apontamentos, nem melhorias, né? E por óbvio, se você não sabe o que as pessoas, quais os cargos que essas pessoas deveriam estar ocupando e o que essas pessoas deveriam estar fazendo, você, por óbvio, não consegue ensinar para elas, treinar elas, ou mesmo definir quais seriam os processos que elas deveriam estar executando. E aí, ninguém tem clareza de nada, gente. E a gente tem uma estatística que, eu não vou lembrar o número agora, mas existe uma estatística relevante de que muitas pessoas saem das empresas porque elas também não têm clareza do que deveriam estar fazendo, não recebem feedback, não recebem direcionamento, as lideranças também estão perdidas, não conseguem fazer esse direcionamento, e existe muitas vezes uma cobrança que não alinha de um lado para o outro. Alguém está esperando que você entregue uma coisa que você não sabia que você devia estar entregando, e ninguém definiu isso, e isso não está escrito em lugar nenhum, e vira aquela confusão, e as pessoas estão insatisfeitas dos dois lados. Não é só o dono que está insatisfeito, ou o líder, ou o diretor, porque as pessoas não estão entregando o que ele quer, mas ele não consegue, às vezes, explicar o que ele quer. Né? E isso é difícil até para consultoria, às vezes. A gente precisa fazer perguntas, usar métodos de coach pra gente fazer perguntas smart e conseguir abstrair, né, o que a gente realmente precisa entregar, o que é considerado como sucesso, como resultado na entrega para certas pessoas. E aí, gente, se você não consegue visualizar como é que a sua empresa deveria estar organizada, isso significa que existe um problema anterior. E esse problema é que você não sabe o que as pessoas deveriam fazer. Por que você não sabe isso, gente? Porque você não consegue visualizar, a gente enquanto empresário, como é que a maioria das empresas funcionam, né? As empresas de pequeno e médio porte, e daí é um problema que eu costumo falar da dor do crescimento, né? Que quando você cresce é ótimo porque isso significa sucesso. Só como todo crescimento é difícil, né? Isso significa que tudo que você tinha que era desse tamanho expande, os problemas também, né? E aí, então, o que acontece? Você não sabe quais são os processos-chave do seu negócio. E aí eu vou voltar. Muita gente, quem já me ouviu falar sobre esse assunto, vai saber que eu repito e eu vou repetir de novo, que você precisa saber qual é o processo ponta a ponta da sua empresa. O que significa isso, tia Denise? Significa você entender como é que começa, a primeira coisa que acontece no seu negócio e qual é a última coisa que deveria acontecer no seu negócio. Seu primeiro ponto de contato com o mundo, com o universo, seja com o fornecedor, seja com o cliente, porque existem modelos diferentes, né, de produção, de entrega de serviço. Então, cada um precisa entender o seu para poder fazer esse ponto a ponto. Mas você precisa entender isso. Porque se você não consegue entender isso, fica mais difícil você conseguir pontuar todas as tarefas. Porque, gente, tarefa é exaustivo. Tarefa tem aos montes. E a gente costuma achar que ser produtivo é você estar executando um monte de coisa. E não é exatamente assim. Né? Então, a tarefa, ela é lá um detalhezinho
dentro do macro processo que você precisa entender para saber se você tem as pessoas certas, as pessoas nos lugares certos. Eu dei um exemplo na live passada da própria Yolanda, da minha consultoria. Eu preciso entender que eu tenho vários aspectos dentro da minha empresa, mesmo quando, né? Porque quando a Yolanda nasceu, era só eu, e eu precisava entender que eu precisava colocar vários chapeuzinhos, né? De vez em quando você precisa fazer isso. Até hoje ainda a gente precisa fazer isso. E eu acredito que a grande maioria dos empresários nunca deixa, né? De ter mais de uma função dentro da empresa. Então tem hora que você precisa pensar estrategicamente na parte comercial, tem hora que você precisa pensar em relacionamento, tem hora que você vai pensar em posicionamento, tem hora que você vai pensar realmente em questões mais práticas, quando você está expandindo ou abrindo uma nova unidade. Então, para você fazer qualquer uma dessas coisas, para você rodar a sua empresa, para o seu operacional ser otimizado, você precisa entender o que é isso. Né? Imagina o que acontece se você colocar uma empresa onde você coloca só força de vendas e esquece que você precisa ter gente entregando. Né? O que acontece muito com empresa de serviços e com empresa que está estruturando a área comercial. Vende, coloca um monte de esforço na venda, na hora da entrega não consegue entregar ou entrega mal feito. E aí todo o esforço vai para água abaixo. Por quê? Porque você não consegue visualizar esse todo. Então, gente, esse é o primeiro problema, esse é o primeiro ponto que você precisa ter muito claro para você. Então, esse ponto A deixa muito claro que a empresa está rodando porque ela está rodando. Tipo, seja o que Deus quiser. O ponto B, que é para onde a gente quer ir, é você ter o que eu coloquei lá na frase do post de ontem, né? É simples, gente. É você ter as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas. E aí, o que acontece? Quando tá rodando desse jeitinho, a sua empresa funciona sozinha. Você tem previsibilidade do resultado, sabe o que vai acontecer, para bom e para ruim, gente. Porque toda empresa passa por fases, né? E a gente tem ali aqueles momentos de retração, às vezes, até é uma estratégia e deveria ser executada, em especial quando ela é realmente necessária, né? Tentar crescer quando você deveria estar dando um passo para trás, talvez seja o fim do seu negócio. E aí, esse resultado te entrega a sua possibilidade de fazer o que todo mundo acha que empresário faz, né? Que a gente, quantas vezes, gente, a gente virou até meme, eu acho. Vou virar empresário, não quero trabalhar mais, tanto assim, quero ser empresário, curtir a vida. Não vou rir porque, né, não vou fazer isso, mas que é, assim, muito diferente da nossa realidade, né, gente? Todos nós aqui, que estamos aqui, que somos empresários e empreendedores, entendemos que a realidade de ser empresário no Brasil, não sei em outras realidades, mas eu acredito que não, porque empresa é empresa, né? Apesar das legislações mudarem e das culturas mudarem, a gente sempre precisa colocar a máquina rodando direitinho. Aí você poder, finalmente, descansar e talvez, né? E planejar para você conseguir chegar no nível em que você vai apertar um botão e vai aparecer um dashboard na sua frente. E, né, a ideia do CEO e do CFO de grandes empresas que vai pra praia, né, e aperta um botão e tem ali a empresa na mão. Para tudo isso acontecer, pra gente chegar nesse nível, e qualquer um de nós pode e deve, não precisa gastar uma fortuna, não precisa ter um monte de executivos mega power na sua empresa, todos nós conseguimos chegar nesse ponto, mas antes disso a gente precisa fazer o que todo mundo fala, né, que antes de você construir o telhado você tem que fazer a fundação. Então, vamos lá, gente, vamos em sequência. Porque a ideia era a gente passar 6 passos, né? Então, pra gente ser bem produtivo aqui, porque a gente já tá aqui há uns 15, 20 minutinhos, e as nossas lives são mais curtas, né? Justamente porque a gente quer, o nosso ideal, a nossa proposta é que a gente traga o problema pro nível de consciência, mostre o ponto B, né? Onde todos nós conseguimos chegar, e vamos passar aí por esse caminho, né? Vamos caminhar juntos. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, e aí vocês podem colocar na sequência mesmo, gente. São coisas que vocês conseguem fazer sozinhos, se for esse o caso. Não recomendo, porque aquela frase, né, eu tava
no evento da BPW Goiânia, na terça-feira, e o banner da BPW, da minha diretoria, estava escrito exatamente isso, né? Que sozinho a gente pode ir até mais longe, mais rápido, mas que juntos a gente vai mais longe. Então, gente, se você puder ter um mentor, a ideia é justamente essa, né? A ideia dessa live é justamente a gente poder contribuir com um pouco de experiência, né? E existem trocas que você pode fazer com seus colegas, existem grupos, né? Onde eu tenho certeza que vocês devem participar. E aí a ideia é conseguir pegar insights, entender como outras pessoas estão fazendo isso, tá? Mas do jeito que eu vou passar aqui pra vocês, vocês conseguem organizar tempo para fazer isso sozinhos. Aí, vamos lá. Se eu puder dar uma dica para vocês, gente, se de tudo que eu estiver falando aqui eu der essa dica, que já vou ficar satisfeita. Quando a gente é empresário, mesmo quando a nossa empresa é pequenininha, em especial quando as pessoas se consideram autônomas, né? Eu ouvi a Diana Rodrigues, que eu considero uma mentora para mim, tanto espiritual como material. Ela fala um negócio muito, muito interessante. Gente, perdão, porque minha filha tava batendo aqui na porta, eu perdi meu raciocínio, mas vamos lá. Vamos voltar pra minha lista aqui. Depois, se eu retomar minha linha de raciocínio aqui, eu volto. Mas, então, vamos lá, gente. O que vocês vão fazer? Estudo do negócio. E aí, estudar o negócio é estudar a fundo o seu negócio. Isso significa você entender o motivo pelo qual você abriu sua empresa, o motivo pelo qual ela existe, o motivo pelo qual as pessoas deveriam escolher a sua empresa e não a do concorrente. Entender o que você quer entregar, qual que é o seu propósito, e aí daí surge, você entender o seu negócio, você vai entender sua missão, sua visão e os seus valores, né? Porque a gente precisa que isso seja próprio da gente, para que você tenha um negócio autoral, um nicho seu, em especial nessa era que a gente precisa, né, se posicionar, produzir conteúdo, ir para as redes sociais, né? Isso é muito importante, que você conheça a fundo o propósito do seu negócio. Para você fazer isso, a única coisa que você precisa fazer é realmente um momento de introspecção. É você separar. Lembrei meu raciocínio, gente. Você precisa ter tempo, dedicar tempo para as tarefas que não são urgentes. Isso é o Luiz, eu tô juntando a coisa da Diana com o Luiz Caramuru aqui, que também é meu mentor. O que é coisa urgente? É aquela coisa que se você não fizer vai dar ruim. Se não fizer agora, no momento em que eu coloquei lá, vai dar ruim. O que é coisa importante? Coisa importante é aquela que se você não fizer hoje, não vai acontecer nada, só que não vai acontecer nada mesmo. Amanhã não vai acontecer nada, depois de amanhã não vai acontecer nada, então você não vai melhorar, você não vai crescer, você não vai resolver problema. Então precisa existir, a Alice Castro também fala isso, gente, outra pessoa que eu sigo e admiro muito. Se você não separar tempo para as ações que você precisa executar dentro da sua empresa, a sua empresa não vai crescer. Tá? Então, essa é uma delas, tá? Então, esses 6 passos que eu vou passar aqui para vocês é algo que vocês precisam dedicar um tempo. Separem um tempinho lá, ao mesmo tempo que vocês separam para pagar conta, para fazer conciliação bancária, para aprovar bordeiro em banco, gente, é a mesma coisa. Tão importante quanto. O problema é que você só vai ver o reflexo disso, ou não ver o reflexo disso, lá na frente. Então, se você quer um resultado daqui a um ano, você tem que começar hoje, né? Porque senão daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Então, esse é o primeiro ponto, gente. Segundo, você precisa entender quais são os processos que precisam ser executados. Então, se eu sou uma consultoria, eu preciso entender, desde o início até o final, o que eu preciso executar. Onde é que muita gente erra? Falando do meu próprio negócio. Muita gente erra, muita gente esquece do sucesso do cliente, que é o que se chama, né, o que se chamava tradicionalmente de pós-venda, né? Você entender, depois que você vendeu, depois que você entregou, se aquilo fez sentido, se aquilo fez, se a pessoa extraiu valor ou não. Então, a grande maioria dos consultores que eu conheço, e que provavelmente vocês também conhecem, simplesmente esquecem dessa parte. Porque não consegue, não imagina, né, não desenha esse todo. Então, gente, a gente precisa ter clareza a respeito disso. E aí, o que você vai precisar?
Você vai precisar de papel e caneta e vai precisar extrair da sua cabeça o que você queria fazer quando você propôs lá no início, né? Quando você começou a estudar a fundo do seu negócio, o que você se propôs a fazer e começar essa espinha dorsal. E aí existem algumas coisas que você vai fazer junto com isso. Uma delas é você entender quais são as melhores práticas para aquilo que você faz. Se a sua empresa já é um pouco mais estruturada e você tem áreas específicas, né? Tem uma área financeira, uma área operacional, uma controladoria, você tem logística, por exemplo, você vai separar isso e você vai entender quais são as melhores práticas para tudo isso que você precisa fazer. Você consegue fazer isso por benchmarking, as pessoas acham que benchmarking é lenda urbana, mas não é. As outras empresas conseguem, elas gostam de ajudar. Boas empresas, a gente tem boas pessoas em boas empresas que gostam de ajudar, que gostam de mostrar o que elas estão fazendo de melhor. Existe muito material disponível. E aí pode ser que você vai encontrar material de empresas de um porte diferente ou de um posicionamento que não é exatamente o mesmo que o seu, mas você pode adaptar, né? Não existe Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V nisso daqui. Você vai ter que entender lá e trazer para sua realidade. E aí, o que mais que você vai precisar fazer? Depois que você tiver com todas essas informações, eu recomendo muito que se você tiver equipe ou se você tiver mentores, que você traga essas pessoas e discuta com elas. Faça o famoso brainstorm. E vai documentando. Vai sempre documentando. Não preocupa com forma, vai sempre documentando isso daí. Quando você tiver uma visão mais clara disso, comece a fazer o desenho, a parte visual desse desenho. E aí não precisa você se preocupar com técnica no momento, né? Existe fluxograma, existe fluxo de processo, existe linguagem BPMN, dotação, não sei o que. Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Um dia eu vou falar só sobre isso. Um dia a gente vai fazer... Karine tá aqui falando que isso é uma ferramenta poderosa, porque a gente sabe, né? A gente faz isso todo dia. Acho que o Gabriel também tá por aí, que é o nosso analista de processos, que tá sempre fazendo os benditos dos quadradinhos, né? E é aí o que eu vou falar pra vocês fazerem. O fluxo do processo, a parte visual de um fluxo, você pode colocar em fases que aí são realmente tarefas, que a gente vai entender o que precisa ser executado dentro desse processo. Então, a gente partiu de um macro, de um processo ponta a ponta, que é o maior processo que existe no seu negócio. E daí você começa a quebrar. No financeiro, existem processos principais que precisam ser executados, que a gente sabe que a gente tem contas a pagar, a gente tem contas a receber, a gente tem conciliação bancária, às vezes a gente tem tesouraria, a gente tem acerto com o motorista, tem algumas, né, que a gente sabe que existem, dependendo da particularidade de cada negócio. Você vai listar os seus e vai começar a fazer esse desenho. A partir do momento em que você tem melhores práticas ou você tem benchmarking com os seus concorrentes, você consegue começar a fazer o que a gente chama de modelagem, que é o segundo passo da parada, né? A gente fica preocupando em mapear. Mapear é o as is, que o pessoal da engenharia fala, né? Que é como é. O como é, gente, te levou para onde você tá. Se você tá num ponto A, caótico aqui, ou se você tá num ponto A mais, não chegou no ponto B ainda, isso significa que você tem coisas para melhorar. E é aí que entra a bendita da modelagem, que é você pegar aquilo, fazer uma análise do processo. Existe um modelo, um formato para você fazer isso. Se alguém tiver interesse ou curiosidade, pode mandar mensagem pra gente que eu disponibilizo para vocês. E aí você vai partir para a modelagem do seu processo e entender o que você deveria estar fazendo, né? Então aí você já entendeu quais são os processos que você executa, quais você deveria estar executando e como que você deveria estar fazendo isso. Esse era o segundo passo. No terceiro passo, a gente vai analisar as competências das pessoas que a gente tem. E aí, gente, eu vou falar para você analisar as suas também. Se você estiver envolvido na operação da sua empresa em qualquer lugar, o que todo mundo faz? Todo mundo faz mapeamento e descrição e cria tudo para todo mundo que tá da diretoria para baixo, né? Aí da diretoria não tem. Aí você continua vendo os diretores batendo cabeça, em especial quando eles são diretores e sócios, e em especial quando eles são diretores, sócios e irmãos, né? Empresa familiar, quem nunca? E aí não tem. Um mete a colher na panela do outro, um vai lá e faz uma ingerência. Não, eu sou operacional, mas aí eu passei no corredor, não gostei de alguma coisa, mandei mudar.
Não pode acontecer isso se você quiser ter pessoas certas, nos lugares certos, executando as coisas certas. Não esqueçam de vocês. Tá todo mundo nesse ecossistema aí. E aí, então, gente, você precisa saber o seguinte. Você precisa de alguém, por exemplo, você criou lá, existe uma área de expedição no seu negócio. Né? Você faz entrega e aí existe uma áreazinha lá, um quadradinho, aquela áreazinha de expedição, né, que tem um quadradinho lá e a galera fica recebendo papel e passando mercadoria ali naquele lugar. O que você precisa entender que precisa existir naquele setor ali, naquele departamento da sua empresa? Precisa existir alguém com capacidade analítica, precisa existir alguém muito, muito apegado às normas, precisa existir normas muito bem definidas de como é que entra, como é que sai, qual é o documento que é aceitável, se precisa de assinatura, se não precisa, você tem que emitir a nota antes, se carrega o caminhão antes de emitir a nota, se você verifica quais são os itens que deveriam estar naquela ordem antes de você colocar para sair, porque daí você vai mandar, o troço vai chegar errado lá, o dinheiro que você gastou para mandar, você vai ter que trazer de volta, mandar de novo, além do custo do cliente insatisfeito. Estão pegando a parada? Então, gente, é importante, é muito importante isso, tá? E aí você precisa analisar se as pessoas que estão lá têm essas competências, porque chance é de que elas não têm. Esse cara da expedição, provavelmente, ele era, sei lá, auxiliar do almoxerifado, ou ele veio da área de transporte, e aí esse cara foi parar lá e você não sabe se ele tem as competências necessárias ou não. Então, isso precisa ficar claro. E se você chegar à conclusão de que não, e que não dá pra trocar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar, separar mais um tempinho lá, né, naquele tempo que você tá separando para executar as coisas que você precisa no seu negócio, para você desenvolver essa pessoa. Talvez procurar um treinamento. E hoje em dia, gente, treinamento não é mais não sei se já foi, mas era mais complexo, né? Era mais caro, era presencial, era mais difícil. Hoje em dia não temos mais nenhuma dessas barreiras. Então, treinar é muito importante. Só que você precisa entender, né? Se a pessoa precisa de treinamento, se ela tem competência para absorver aquele treinamento, que é outra coisa que a gente costuma ouvir falar muito, né? Mas parece muito longe da gente, que é o tal do ROI, né? Que é o retorno do investimento. Cara, você vai lá pôr dinheiro num treinamento. E pôr dinheiro de várias formas, não só pagando o curso, como arcando com o fato de que você está deixando gente que gostaria de ser treinada, mas não está sendo ainda razoavelmente insatisfeita. O tempo que aquela pessoa não vai estar efetivamente produzindo, vai estar sendo treinado, dedicado para o treinamento. Então, gente, não joguem dinheiro fora nesse sentido. Primeira coisa que você precisa entender é capacidade, habilidades dessas pessoas. E aí, conseguir organizar isso da forma certa. E aí eu vou falar um negócio, gente, que pode parecer uma heresia para os mais apegados à estrutura e ao conceito. E é por isso que eu falei para vocês que eu não gosto de falar em organograma, eu gosto de falar de estrutura organizacional. Porque se você tiver uma empresa muito pequena, ou se você estiver num momento de retração, né, numa estratégia de se manter vivo no momento onde você está, você não vai contratar. E aí, como a tarefa precisa ser executada, o que é melhor fazer do que não fazer? É entregar essa atribuição para outra pessoa, que não aquela da caixinha onde ela está. E eu não vou falar o nome da empresa, mas eu vou dar um exemplo real de uma empresa grande mesmo, de grande porte, de faturamento de milhões de reais, que tinha um controle, um controle processual que, não sei, eu vou falar uma coisa assim, que eu amo controladoria, então vou falar um conceito assim mais genérico a respeito de controladoria. A controladoria é um órgãozinho lá no meio da linha hierárquica que ela não pode executar. Concorda comigo que se eu for julgar, se eu for controlar a execução de alguém, eu não posso fazer, né? Apesar de que a gente sabe que não funciona muito bem assim. Oi, gente, muita gente acenando aqui. Não vou falar o nome de vocês porque eu já tô num flow aqui, senão depois eu vou perder, gente. Que mais? Eu anotei aqui, fiz uma colinha pra eu não esquecer nada, gente, que são pontos importantes. E aí, eu tava dando um exemplo, né? De um controle de uma área
muito importante da empresa, porque tinha sido levantado que estava dando prejuízo. E aí eles entregaram a execução dessa tarefa, que era controlar uma equipe externa, para a controladoria. Aí chega um consultor lá e fala: que isso? Tá muito errado, vocês não podem fazer isso, a controladoria não executa nada. Não, gente. Se for um bom consultor, né? Tem que entender o momento. Ah, tá, tem que fazer. Tem. Precisa fazer, era muito importante fazer aquilo. Pra quem que a gente entrega? Ah, entrega pro departamento X. Ótimo. Tem alguém lá que vai executar isso? Não tem. Ah, mas e se você desenhar isso aqui, pegar toda essa estrutura, for lá e transferir e entregar pra pessoa? Putz, ela vai ter uma curva de aprendizado de 6 meses. Então vai ficar aí mesmo, por enquanto. Vamos deixar vocês executando aí e vamos montar um plano de ação, um 5W2H, pra gente ir migrando isso pra lá. Pegou a ideia? Então, assim, precisa ser executado? Entenda que deveria estar em outro lugar, mas se precisa ser executado e só tem tu, vai tu mesmo. Manda pra quem pode executar. Agora, tenha clareza de que aquilo não deveria estar ali e que no momento mais próximo que você puder, você vai reorganizar isso. E aí, eu coloquei o ponto 5 aqui, né? Do analise como estão organizadas os seus concorrentes mais relevantes. Por quê? Porque quando a gente tá o mercado é tão competitivo hoje que se ele é relevante, primeiro vamos começar pela relevância, né, gente? Não é qualquer concorrente. Se você entende se ele é relevante no seu mercado, isso significa que ele fez alguma coisa boa, né? Ele tá fazendo alguma coisa muito certa para poder estar ocupando um lugar de destaque onde você, na sua empresa, aspira a chegar lá. Ou aspira tomar o mercado dele, digamos que você já esteja, né, numa situação onde você já está confortável, sua empresa já é de médio para grande porte, mas sempre vai existir concorrência e esse pessoal, com certeza, em algum lugar está fazendo alguma coisa melhor que você. Então, se você já fez esse mapeamento todo que eu falei, tem essa clareza de onde estão os seus gaps, onde é que estão os problemas, onde você não é tão bom assim, então é sempre bom a gente entender, porque, gente, eles dão uns pulos do gato. Eles fazem umas coisas, a gente tem acompanhado, né? Algumas empresas assim, e é copiado muito rápido. Então, para você aproveitar e para você transformar aquilo em algo seu, porque alguém pode até fazer a mesma coisa que você faz, mas não do mesmo jeito que você faz. Então, existe diferencial em todos os sentidos. Mas você precisa entender, e às vezes existem alguns insights, algumas coisas que você vai aproveitar para o seu próprio negócio. E mapear concorrente, gente, sempre é bom. E não considerem, toda vez que eu faço planejamento estratégico eu falo sobre isso, não considerem os seus concorrentes como ameaças, tá? Não é bem assim. Muitas vezes o concorrente pode ser um excelente parceiro, e eu já vi isso acontecer na prática, assim, de resolver problemão com quem, em tese, está categorizado como concorrente. E a gente sempre precisa entender para onde o nosso cliente ideal tá indo, né? Porque se eles estão mudando de pegada, e existem alguns mercados muito nervosos nesse sentido, o cliente tá mudando o perfil desse cliente, né? Essas novas gerações estão vindo com perfis muito diferentes do que a gente estava acostumado, né? Então sempre tem que estar de olho nisso. E às vezes o seu concorrente está se adaptando melhor que você. Às vezes o seu concorrente está inovando mais rápido do que você. Às vezes ele está otimizando as coisas que você ainda não conseguiu entender. Então é sempre bom saber. Por vários motivos, mas como a gente está falando aqui de estrutura organizacional, é sempre bom você entender. A grande maioria do pessoal que está na posição onde eu queria estar da minha empresa tem uma área estratégica. E você nunca pensou nisso. Ué, mas vamos entender? Por quê? O que é essa área estratégica? Por que eles estão pensando nisso? Até mesmo para você entender o que você não consegue ver do seu negócio. Porque se está se mostrando uma tendência, chance é de que se você não seguir essa tendência, você vai ficar para trás. E hoje em dia a gente está sabendo que muita gente morre muito rápido ficando para trás. Então, gente, sempre. Agora, concorrente, como é que você olha para eles? Existem algumas ferramentas
E a primeira delas é uma ferramenta gratuita. Vocês podem usar ferramentas de Big Data. A Econodata, por exemplo, é uma das que eu gosto muito, que você consegue pesquisar por KNAI e por porte e região. Então, gente, não tem desculpa pra gente não conseguir mapear quem são essas pessoas. E aí, para você conseguir entender mais a respeito da empresa, hoje em dia também a gente está na era do site institucional, dos vídeos institucionais, de entender mais a respeito das empresas. Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião com um cliente nosso e a gente estava passando o manual de conduta e ética da empresa. E aí o advogado deles, o jurídico interno, estava explicando, olha gente, esse documento é público, esse documento vai para o site, a gente entrega ele para fornecedor, a gente entrega ele para um monte de stakeholder. Então existe muito isso, hoje você consegue acessar muito documento nesse sentido. Tudo bem que a grande maioria dessas empresas são empresas de médio porte para cima. Então, se essa ainda não é a sua realidade, mire neles e faça as suas adaptações, como eu falei antes. Entender, né, proporcionalmente o que serve para você ou não. Agora, gente, em relação a boas práticas de gestão, ter compliance, ter governança, ter código de ética, LGPD, ISD ou ASG em português, gente, isso serve para todo mundo, é o que eu falo. É um dos meus lemas, que eu acredito nisso, assim, de coração, que gestão de excelência é para todos. Não importa se você é microempresa, se você é MEI, se você é autônomo, excelência sempre é possível e deve ser o objetivo de todos. Então, não é só porque você vai pensar assim, no meu mercado eu só vou conseguir informação de empresa que publica balanço, que está listado na bolsa e que está completamente fora da minha realidade. Não, gente, entenda o que eles estão fazendo lá. Estude a respeito do seu mercado, entenda, quando você, primeiro passo lá de entender a fundo do seu negócio, entender também onde você está inserido, onde você poderia chegar, onde você pode chegar, porque está disponível para todo mundo isso. E aí você fazer as suas adaptações, gente. E mais, é até bom para você deixar planejado para o futuro. Vou chegar lá, vou fazer isso. Terei uma secretaria de governança na minha empresa. Não posso fazer agora, vou colocar a documentação de governança, vou institucionalizar os pilares da governança na minha empresa, ainda que eu não contrata ninguém. É uma decisão que você tem que tomar. Né? Porque, como eu falo, governança, compliance, são cultura. É uma decisão que você, enquanto dono, toma e implementa e faz com que as outras pessoas entrem nesse fluxo junto com você. Tá bom? E aí vamos pro sexto e último passo, que é a gente pegar toda essa informação. Vocês concordam que é muita informação? A gente estudou muito o negócio, e o negócio a gente entende que é o nicho, a região, o mercado, o produto e a sua cultura, sua missão, os seus valores. Então é muita coisa que você precisa entender para poder dar o check nesse primeiro item aí, de entender a fundo o seu negócio. O segundo é você entender a fundo quais são os processos que você deveria executar, tanto principais quanto auxiliares. E aí quem já fez isso antes sabe que a gente mapeia um monte de coisa, a gente tem um monte de coisa e aí não preocupa com POP, gente, pelo amor de Deus, POP agora não. Mas o fluxo e entender isso e conseguir transformar isso em algo que você consiga analisar, que as pessoas consigam te ajudar a melhorar. E eu vou dar uma dica pra vocês, gente. Quando vocês estiverem fazendo esse desenho, tanto do mapeamento quanto da modelagem, tragam as pessoas, se você tiver equipe, se você tiver pessoas, tragam elas junto com você. Porque elas vão fazer parte daquela construção e elas vão dar o melhor delas. E quem executa sabe aonde está o problema. Ninguém melhor do que quem está lá na linha de frente, né? No campo de batalha, como eles chamam, para poder falar para você onde é que dá certo e onde é que dá errado. Então chamem essas pessoas para elas participarem dessa construção. E aí, se você for aquele perfil que quer ter o desenho certinho, eu gosto muito de uma ferramenta, existem muitas outras, mas eu gosto muito do Visage, que ele tem uma versão paga, mas para quem usa ele institucionalmente e publica e faz validações de workflow, mas para nós mortais que vão usar isso para poder começar a fazer mapeamento e para poder deixar as coisas estruturadas e desenhadas nos departamentos, a versão gratuita é fantástica, tá? Você só precisa baixar, fazer seu acesso e mandar bala. Tem tutorial. Eu gosto muito do Visage porque daquele formato lá que você vai fazer, quando você exporta ele, você pode exportar ele para o Word, ele já deixa prontinha a estrutura para você transformar aquilo num POP, que é um procedimento operacional padrão. Tá? Então, gosto muito do Visage para isso.
Saber quais são as atribuições que cada departamento precisa desempenhar e quais são os cargos que precisam existir para desempenhar essas funções, para você conseguir organizar essas pessoas lá. Você vai ter que entender desses macroprocessos o que você precisa atribuir para cada um. Então é mais uma etapa de muito conhecimento, de muita alta análise envolvida nisso daí. Daí você vai precisar entender as competências das pessoas para saber o que você precisa nelas. E aí, a gente fez isso na Holanda essa semana. A gente precisa contratar alguém, e daí eu coloquei o meu pessoal que precisa dessa pessoa, que essa pessoa vai auxiliar, para me dizer o que elas precisam que essa pessoa execute. Porque eu tenho um conhecimento macro da minha empresa, total, 360 graus. No entanto, lá no campo de batalha mesmo, na hora do vamos ver, e essa pessoa vai fazer parte de uma equipe, né? Então ela vai ter colegas, ela vai ter um gerente. Eu preciso extrair dessas pessoas como otimizar esse processo de recrutamento e seleção. Existe até um indicador, né, de aderência das vagas, quando a gente faz recrutamento e seleção, é um indicador de RH, pra gente entender, né, do processo seletivo, quanto a gente está acertando e quanto a gente está errando. E quando a gente tem empresas menores ou a gente está em mercados muito nervosos, a gente não tem muito tempo para fazer isso, né? Então a gente não pode ficar nessa parada aí de errar até acertar, não. Então tem que tentar otimizar isso daí. E para isso você precisa entender o que essa pessoa precisa ter de capacidade. E aí em capacidade, gente, vou usar mais uma frase feita aqui, né? Que a gente contrata por capacidade, por competência técnica, e a gente demite por competência comportamental. Então não esqueçam dos soft skills. É lógico que quando você for fazer lá a sua descrição da vaga para você fazer um recrutamento e seleção, você não vai colocar tudo que você precisa, que precisa que a pessoa seja criativa, preciso que ela trabalhe bem em equipe. Você pode até, às vezes, até colocar, mas você não vai conseguir colocar todas, mas você tem que ter clareza para você. E quem está fazendo o processo de recrutamento e seleção também precisa ter clareza disso. E aí, você vai estudar o seu mercado, o concorrente, o que as outras pessoas, o coleguinha do lado tá fazendo. Então, é muita coisa, gente. A gente passou por um universo. A gente passou desde o seu objetivo, seu sonho, a primeira coisa que você pensou quando você foi abrir uma empresa, até como é que o cara top das galáxias do seu mercado tá se comportando. Então, foi assim, uma jornada que a gente passou nesses 5 primeiros passos. O que você precisa fazer agora? Para efetivamente você ter a sua estrutura. E aí, essa estrutura significa nada mais, nada menos do que você ter as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas. Não tô preocupado se você mapeou no Bizarre, se você usou BPMN, se você tem POP, se esse troço tá na nuvem, se tem cronograma de treinamento. Não. O que eu quero é o resultado final. Qual que é o objetivo? O objetivo é você ter as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas. E aí, como você caminhou do seu âmago até o seu concorrente mais top, até o cara que domina o mercado, o que você vai precisar fazer agora? Você precisa voltar para dentro, transformar tudo isso em inteligência para o seu negócio. E aí você vai montar a sua estrutura, conforme a sua realidade, conforme o seu momento, conforme a sua cultura, conforme o seu desejo, sua visão. Porque também não dá pra fazer, né, aquela velha história do antes feito do que perfeito, né? Que o perfeito nunca vai acontecer, então a gente nunca vai fazer, então é melhor fazer do que ficar esperando o melhor momento. Mas você vai precisar transformar isso na sua estrutura. E aí você vai deixar esse espaço para melhorias. Olha, daqui 6 meses eu vou rever isso, daqui 1 ano a gente vai rever isso. Olha, eu sei que essa atribuição não devia ser sua. Eu fiz isso, gente. Não faz tanto tempo assim de chamar minha gerente de projetos e falar, olha, eu vou deixar uma tarefa aqui de comercial com você, porque você é a pessoa mais indicada atualmente. Se eu for treinar alguém até a curva de aprendizado, a gente vai perder muito com isso, então eu vou deixar essa tarefa com você enquanto eu vou construindo isso do lado de cá. Enquanto a gente vai montando essa estrutura do lado de cá. Isso é normal, gente. Só que precisa existir um prazo razoavelmente, assim, e o razoavelmente é o que for possível dentro da sua realidade, curto, para que as coisas voltem, né, entrem nas suas caixinhas corretas. E então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês. Né? Eu espero muito que eu tenha deixado lições aqui para vocês.
um momento, se quem tava aqui ou quem assistiu o vídeo no YouTube depois, entrar em contato comigo pra gente poder falar sobre as ferramentas e o uso das ferramentas, e aí, gente, eu amo fazer. Vou chamar o Gabriel, a Karine vai ficar de fora, porque ela tem pavor disso, mas a gente faz uma aula só sobre ferramenta, ok? Pra gente usar o Visage, pra gente fazer um pop, pra gente poder colocar isso na estrutura de universidade da sua empresa, para que isso possa ser treinável, escalável. Aí pode entrar em contato com a gente, se tiver gente suficiente, depois a gente marca uma, tá? E eu espero então que vocês tenham tirado valor do que eu entreguei aqui. E se tiverem, né, tirado valor disso e quiserem seguir para um próximo passo comigo, podem agendar uma sessão estratégica. O link tá na nossa bio. Vocês podem sair quando terminar aqui, podem acionar o link lá e fazer o agendamento da sessão pra gente poder seguir num próximo passo de ajudar vocês a fazer tudo isso, tá bom? E tchau, tchau, pessoal!